Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. O tema de agora, pessoal, é imunidade tributária. Vamos recapitular alguns aspectos essenciais e estruturais porque tornam-se indispensáveis para a compreensão da matéria. Bem, pessoal, no que se refere à hipótese de incidência, fica claro que a hipótese, pessoal, é uma situação prevista em lei em que vai ser necessário e suficiente para que, quando ocorra, configure o fato imponível. Portanto, a hipótese em abstrato prevista em lei do fato gerador é chamado de hipótese de incidência. Quando a hipótese de incidência se materializa pela ocorrência da prática humana, da situação humana em real, em concreto, nós temos o fato imponível, que é também chamado de fato gerador da obrigação tributária principal. Nesse contexto, nessa consequência, pessoal, o fato gerador, quando ele ocorre, simultaneamente, de forma sincrônica, de forma automática, de forma, pessoal, instantânea, ocorre o quê? O nascimento da obrigação tributária principal. Então, falarmos de fato gerador, quando ocorrido, significa dizer que automaticamente é que surge o que, gente? Surge a obrigação tributária principal. O fato imponível ocorrendo, que é o fato gerador da obrigação tributária principal, surge também a obrigação tributária. Agora veja, pessoal, para que o fisco possa te cobrar um tributo, ele tem que fazer o que, gente? A constituição do crédito tributário. E como é que ele procede com a constituição do crédito tributário? Pelo lançamento. Então, ocorrido o lançamento, pessoal, há, portanto, a constituição do crédito tributário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, a hipótese de incidência, pessoal, é a mera previsão em lei da situação necessária para incidir o tributo. Então, a lei vai prever pontualmente as situações que remetem à incidência do IPTU, as situações que remetem à incidência da CID, as situações que remetem à incidência, pessoal, olha só, da COFINS, uma série de tributos. A lei vai trazer essa referência. Até porque o artigo 5º, inciso 2 da Constituição diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Essa é a base ontológica do raciocínio. Nesse sentido e nessa consequência, pessoal, é que surge o fato gerador quando a hipótese de incidência se materializa pela prática odierna das condutas humanas. Então, nesse contexto, nós nos dedicamos categoricamente que todas essas situações pontuais aqui expressas, pessoal, de fato jurídico lato sensu, vão desaguar na sua essencialidade o que, gente? O fato juridicamente qualificado, necessário e suficiente para a ocorrência, portanto, da incidência da norma jurídica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar seguimento. Então, olha só, pessoal. Ocorrido o fato imponível, obrigatoriamente, de forma automática, de forma instantânea, de forma sincrônica, de forma concomitante, surge o que, meus queridos? A obrigação tributária principal. Tudo bem? Tranquilo? Agora veja, pessoal, não adianta existir a obrigação tributária, ou seja, sujeito ativo, sujeito passivo, o objeto. Não adianta. Tem que haver o que, gente? Tem que haver a constituição do crédito tributário. Portanto, pessoal, até que haja a constituição do crédito tributário, o fisco não pode cobrar o tributo. Então, através do lançamento fiscal, através do lançamento tributário, há a constituição do crédito tributário. E a partir desse momento em que há a constituição do crédito tributário, há, portanto, gente, o crédito tributário. É bem diferente, tá? Na sistemática do direito das obrigações, direito civil. O direito tributário, pessoal, nesse sentido, ele é completamente diferente do direito civil. Na próxima unidade, unidade 4, a penúltima unidade, olha só, pessoal, nós estamos encerrando a matéria. Fique ligado, fique atento. Nós estamos encerrando a nossa matéria. Então nós teremos o que, gente? Nós temos a matéria pontual acerca da obrigação tributária. Beleza? Tranquilo? Vamos dar seguimento, pessoal. Então, feitos esses expoentes, voltamos mais aqui, imunidade tributária. Nesse sentido e consequência, pessoal, olha aqui, ó, o fato gerador. Então, pessoal, significa dizer que
Em cima, nós temos o quê? O arquétipo normativo. Nós temos uma série de normas. Então veja, para que seja dito que isso aqui é um fato gerador de um tributo, é porque existe um caleidoscópio sincrônico de índole vertical de normas que identificam aquela situação concreta como necessária e suficiente para a ocorrência da cobrança do tributo. Mas para isso, pessoal, olha só, primeiramente eu tenho que ter a lei instituidora, que vai prever o que, gente? Nós vimos há pouco, a hipótese de incidência. Tem que haver a previsão da hipótese de incidência. E aonde, pessoal? Na lei. É na lei que há a previsão da hipótese de incidência. Seguidamente, pessoal, essa lei instituidora, ela tem que estar em adstrita compatibilidade com o Código Tributário Nacional. Lei 5172 de 1966. Ou seja, a lei que institui o tributo tem que ter adstrita compatibilidade vertical com o Código Tributário Nacional. Não pode haver, portanto, pessoal, uma situação de quebra de hierarquia normativa. Lembrar também, pontualmente, como já havíamos estudado, o Código Tributário Nacional, ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar, em razão da disciplina constitucional, em especial nos termos do artigo 146, inciso 3º da Constituição, combinado com o artigo 24, inciso 1 e 24, parágrafo 1º da Constituição. Portanto, pessoal, o Código Tributário Nacional é a norma geral em matéria de direito tributário. Tudo bem? Tranquilo? É ela que vai, portanto, trazer todo o regulamento pontual e específico do sistema tributário nacional. E, não obstante, as balizas da Constituição tributária, ela se exaure na Constituição. E sendo, portanto, o sistema tributário a sua previsão constitucional, é na Constituição, pessoal, que todo sistema de normas deve ter a adstrita compatibilidade. É, portanto, na Constituição em que nós temos que encontrar, que temos, portanto, a conhecer e aperfeiçoar as necessárias balizas para que haja, portanto, uma tributação justa, uma tributação sob o crivo da legalidade. Até porque, mais uma vez, com muita emoção, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Beleza? Tranquilo? Pessoal, olha só. Ficou claro? Ficou tranquilo? Meus queridos e queridas, olha só. Nesse sentido e consequência, pessoal, para que haja, portanto, a cobrança do tributo, você estudou comigo. Não adianta ter obrigação tributária. Tem que haver também o que, gente? O crédito tributário. E para haver o crédito tributário tem que haver o que, gente? A sua constituição. A constituição do crédito tributário. Tranquilo? Mas veja, pessoal. Para que haja... Olha só, vamos voltar aqui para que você entenda de forma adequada isso. Mas que para que haja esse esgotamento aqui, ó. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário, existe um fenômeno que é ligado entre a hipótese de incidência e o fato gerador, pessoal. Que é ligado entre esses dois. Que é o fenômeno da subsunção do fato à norma jurídica. Anota no caderno. O fenômeno da subsunção do fato à norma jurídica. E como é que ocorre isso, gente? É identificando o plano da norma fundamental, que é o plano da Constituição, o plano da norma geral, que é o plano do CTN, o plano da norma instituidora, que é a lei instituidora, que vai identificar a hipótese de incidência e, subsequentemente, pessoal, o plano dos fatos. Até porque ninguém, pessoal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Com base ainda nesse desenho, nesse gráfico, eu quero trabalhar com vocês um fenômeno que é a imunidade tributária. Pessoal, no início do nosso curso, nós tratamos pontualmente, olha só, nós tratamos pontualmente do poder constituinte originário. E foi dito para vocês que através do poder constituinte originário é inaugurado, nasce o que, gente? A Constituição. É através do poder constituinte originário, cujo resultado prático é a Constituição. E o que é a Constituição numa percepção positivista? Constituição numa percepção positivista, nós podemos dizer que Constituição é o texto político, jurídico, constitutivo do Estado. Repito,
É através do poder constituinte originário que se exaure, criando-se a Constituição. Portanto, pessoal, a razão de ser do poder constituinte originário é criar o Estado novo, criar uma nova realidade jurídica, que é materializada onde, gente? É materializada em uma Constituição. Assim sendo, de forma consequente, de forma também correlata, todo o sistema jurídico, ele tem como mãe, como matrix, né? Matrix vem de mater, que é a essência, que é a mãe. Então a mater, formadora do Estado, é a Constituição. Porque lá que eu vou identificar toda a rede, toda a matriz de regência do nosso sistema jurídico. É lá na Constituição. Não tem outro local, é na Constituição. A Constituição, portanto, vai reger todo esse sistema. Vai identificar, portanto, a estrutura mínima e indispensável para que haja a construção desses planos. O plano da norma fundamental, que é a Constituição, o plano do Código Tributário Nacional, que é o plano da norma geral, e o plano da lei instituidora, e subsequentemente vai haver a previsão do fato gerador em lei. Então, pessoal, olha só, então, havendo a Constituição, ela vai dizer o que é o sistema tributário nacional. Ela vai dizer o que é o sistema tributário nacional. É através da Constituição que ela vai dizer o que é o sistema tributário nacional. E nesse sentido e nessa consequência, pessoal, olha só, nós temos aí pontualmente o nascedouro do sistema tributário nacional, pessoal, nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal. Repito, o sistema tributário nacional, ele tem como nascedouro no artigo 145 a 162 da Constituição. Nada impede que esteja em outros momentos. Por exemplo, lá no artigo 177, eu também identifico aspectos ligados ao sistema tributário nacional. Mas, a grosso modo, a raiz, o néctar, está dentro dos artigos 145 e 162. É por isso que nós devemos haver de corrigir a redação dos artigos 1º e 2º do Código Tributário Nacional, trazendo-lhes o fenômeno da recepção material. Nós vimos isso em sala de aula. Praticamente o artigo 1º e o artigo 2º, eles foram quase que deserdados. Deserdados. Porque eles têm que ter a devida adaptação. Inclusive em sala de aula eu mostrei para vocês, tá bom? Não tem problema, eu vou falar novamente. O artigo 1º, pessoal, evidentemente não tem como fundamento a Constituição, nosso CTN, né, nosso Sistema Tributário Nacional, no que tange a norma geral, não tem mais como fundamento a emenda constitucional número 18 de 65. Pô, nós estamos em 88, cara. Nós estamos na Constituição Federal de 88. Essa que é a regência. E, subsequentemente, pessoal, a mesmo atino é dado no artigo 2º. Você tem que fazer a devida adaptação. Mas, pessoal, por enquanto, até o momento, é só uma mera revisão. O que eu quero chegar é nesse fenômeno aqui, ó. A imunidade tributária. A imunidade tributária, pessoal, é como se fosse uma barreira. É uma barreira. É uma situação em que, por mais que haja a ocorrência do fato gerador, por mais que a lei preveja a instituição do tributo, e por mais que o Código Tributário Nacional venha a disciplinar categoricamente todas as nuances que são necessárias como norma geral vir a regulamentar, a Constituição, ela cria uma barreira, ela cria uma regra de impedimento, ela cria uma situação de impossibilidade da concretude da cobrança do tributo. Professor, em razão disso, eu posso lançar o tributo? Não. Tu não pode lançar e cobrar o tributo, porque existe uma barreira que é chamada do que, gente? De imunidade tributária. Para que haja cobrança de tributo, não adianta praticar o fato gerador. Tem que haver uma adstrita compatibilidade entre a norma fundamental, que é a Constituição, entre a norma geral, que é o CTN, entre a lei instituidora, que vai dizer a hipótese de incidência, e, subsequentemente, pessoal, o fato gerador. Tem que haver, pessoal, portanto, a atenção adstrita a esses 4 planos, no mínimo, normativos. Então, a imunidade, pessoal, é como se é essa barreira aqui em vermelho, que cria, portanto, pessoal, uma relação direta de impedimento constitucional para que haja o pleno exercício da competência tributária. E isso você vai verificar pontualmente, pessoal, lá no artigo 150 da Constituição. E aí você vai identificar essa referência categoricamente no artigo 150 da Constituição.
que vai chamar toda essa sistemática de limitação ao poder de tributar. Então veja só, pessoal, na seção número 2, olha só, do título 6 da Constituição, repito, na seção número 2 do título 6 da Constituição, em cima do artigo 150, existe uma informação. A informação é esta, das limitações ao poder de tributar. E, professor Salomão, quais seriam essas limitações ao poder de tributar? A primeira delas, pessoal, é a imunidade tributária. E a segunda são os princípios tributários. A primeira delas, pessoal, é a imunidade tributária. E a segunda delas são os princípios tributários. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Deu para absorver? Deu para entender? Então veja, pessoal, a imunidade tributária, ela é essa barreira. É essa resistência que a Constituição dá, que a Constituição impõe para que não haja a concretude máxima de todo esse sistema de subsução do fato à norma jurídica. É através, portanto, pessoal, da imunidade que, por mais que o indivíduo pratique o fato gerador, por mais que o indivíduo, pessoal, olha só que interessante, por mais que ele tenha praticado o fato gerador, ele não vai pagar o tributo. Pessoal, existem alguns autores que falam categoricamente, pessoal, que a imunidade tributária é o inverso da competência tributária. Eu não gosto desse raciocínio. Eu não gosto desse raciocínio, com todo respeito. Com todo respeito, eu não gosto desse pensamento. Até porque, pessoal, a imunidade tributária, ela não diz que a unidade federativa ela não tem competência tributária. A imunidade tributária, ela não enfrenta, ela não desafia, ela não diz, você não tem mais competência, não é isso. Outros autores falam que são normas constitucionais de usurpação da competência tributária. Eu também não concordo com isso. Não concordo, pô. Porque, veja, a imunidade tributária, ela é uma verdadeira e profunda barreira normativa constitucional para que haja o pleno exercício da competência tributária. Aliás, pessoal, perante fatos não há argumentos. A própria Constituição diz limitações ao poder de tributar. Limitações ao exercício desse poder de tributar. E você nos remete a atenção que a própria competência tributária é o poder de tributar juridicamente delimitado. A competência tributária é o poder de tributar juridicamente delimitado. Não sou eu que disse, foi Hugo de Brito Machado. Foi Hugo de Brito Machado. O poder de tributar juridicamente delimitado é, portanto, pessoal, a competência tributária. A imunidade é uma circunstância de barreira, de impedimento à subsução do fato à norma jurídica. É uma verdadeira barreira, pessoal, de subsução do fato à norma jurídica. Então, pessoal, nesse contexto e nessa consequência, vamos ver aqui, olha só. Olha o que ocorre aqui nesse sentido. A Constituição Cidadã coíbe que o ente político exerça para a hipótese constitucional sua indelegável competência tributária, ou seja, não autoriza a instituição de tributo. Ela reconhece, olha, você tem competência para isso, eu reconheço, mas eu não quero. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que você cobre. Eu não quero. Está bem claro aí na legislação. Está bem claro, portanto, na Constituição. Pessoal, nesse sentido e consequência, olha a informação de baixo. Trata-se de incompetência tributária constitucionalmente qualificada. Aqui eu concordo. Agora veja. Não uma usurpação da competência, mas usurpa qualquer possibilidade de aplicação plena da norma constitucional de instituir o tributo. Não usurpar a competência, mas simplesmente criar verdadeiras barreiras. Criar verdadeiras barreiras. É, em sua essência, pessoal, o quê? Uma não incidência constitucional qualificada. Uma não incidência constitucional qualificada. Porque a competência tributária, o ente federativo tem. Porque a competência tributária de instituir o tributo, ele tem. Porque a Constituição disse. Se a Constituição disse, está na lei, está no mundo.
tá na lei, tá no mundo. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou ajeitar aqui o programa para gravação. Só um instantinho. Bem, ajeitei aqui. Pessoal, então, dando seguimento ao trabalho, tá? Bem, nesse sentido, nessa consequência, pessoal, ficou claro? Ficou bem claro a situação? Pessoal, vamos entender aqui pontualmente acerca da fiscalização e também, pessoal, da própria atuação das entidades imunes. Mas, para tanto, eu gostaria de ler com vocês o artigo 194 do CTN. Artigo 194 do CTN. Vamos lá? Olha o que diz o artigo 194 do CTN. Olha o que diz. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Ou seja, pessoal, a administração tributária ela tem necessárias atribuições administrativas para fiscalizar todo e qualquer contribuinte ou responsável tributário. Dando seguimento, parágrafo único, olha só. A legislação a que se refere este artigo aplica às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Ou seja, pessoal, categoricamente a autoridade fiscal ela tem que atuar, tem que fiscalizar. E se você não observar com as devidas cumprimentos das obrigações acessórias, você pode ser devidamente autuado. Você pode sofrer uma infração administrativa. Você pode ser perfeitamente autuado. E isso vai gerar, nesse sentido, uma penalidade pecuniária que vai somar ao crédito tributário. Que vai somar e formar o crédito tributário. Ah, pessoal, mas o crédito tributário não é só pagar tributo? Não, bicho. Não é só pagar tributo, não. Você paga tributo e também você paga penalidade pecuniária ou multa tributária. Então veja, esse dispositivo é importante. Gostaria que você colocasse no seu caderno esse dispositivo, porque ele traz de forma clara, translúcida e de forma indissociável uma essencial informação. Vou repetir a leitura do artigo 194, parágrafo único do CTN, para aqueles que ainda não acompanharam. Olha só, a legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que, olha só, que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Nesse sentido e consequência, para nós finalizarmos aqui nosso bloco, muita gente pediu para não ficar tão longo, né, as videoaulas, e eu concordo com vocês, eu também não gosto de muito, eu gosto de uma coisa assim que eu possa anotar e acompanhar. Eu gostaria que você voltasse comigo lá ao artigo 150 da Constituição. Vamos lá? Artigo 150 da Constituição. Beleza? Folhando aqui. Bem, artigo 150 da Constituição diz o seguinte, gente. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Isso significa dizer, pessoal, que todas as entidades que compõem as unidades federativas, seja a central, que é a União, seja as periféricas, que são os estados, o Distrito Federal e os municípios, devem observar as limitações ao poder tributário. E outra, pessoal, o próprio início do artigo 150 fala que essas imunidades e esses princípios não se limitam, pessoal, não se limitam à previsão do artigo 150. Agora eu quero uma ressalva para vocês. Gente, a imunidade tributária, ela está única e exclusivamente prevista na Constituição. Coloque aí, por favor, no seu caderno. A imunidade tributária está exclusivamente prevista na Constituição. A imunidade tributária está exclusivamente prevista na Constituição. Não tem outro local. Não tem outro local. A não ser a Constituição. A não ser a Constituição. E como exemplo disso, pessoal, olha só, vamos ler o artigo 150, inciso 6, a linha B.
Artigo 150, inciso 6, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias acessórias ao contribuinte, é vedada à União, Estados, DF e municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto. Veja, pessoal, que os templos de qualquer culto, eles têm qual imunidade? Perante impostos. Perante impostos. E para finalizar esse raciocínio, prometo que já vou encerrar, já estou dando aí 30 minutos, né, praticamente. Nós vamos aqui para o parágrafo 4º do artigo 150. Olha o que diz. As vedações expressas no inciso 6, as linhas B e C, nós vimos a linha B, compreendem somente o patrimônio, a renda, os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. E mesmo assim, pessoal, tem mais um cano, né, mais um funil limítrofe, que mesmo que seja somente a impostos, portanto, não está falando aqui de contribuição de melhoria, aqui não está falando de taxa, mesmo que seja perante impostos, deve estar relacionado a quê, gente? Somente a patrimônio, rendas e serviços, mas mesmo assim relacionadas essencialmente à atividade submetida à proteção do Estado, à proteção da imunidade. Então, se um templo religioso ele ofere lucro, renda, alguma revelação de riqueza alheio à sua atividade essencial, é passivo de tributação. Perfeitamente. Perfeitamente. Bem, pessoal, sem muitas delongas, ficou claro aí, chegamos aqui na parte final, anotações. Espero realmente ter te ajudado. Lembrando a vocês que essa semana eu vou colocar no portal, no sistema, nossa atividade, tá? Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.